A paz, tudo bem com vocês? Passei aqui para dividir o meu alimento espiritual com vocês no dia de hoje e vamos falar sobre medo. Quantas pessoas no dia de hoje estão sendo aterrorizadas com medo excessivo, o medo exagerado, sabe? E não sabe como controlar isso. E tem medo do futuro, tem medo dos monstros que atormentaram no passado, tem medo de tudo. Tem medo do mundo pandêmico que estamos vivendo hoje. E como que fica a nossa fé diante de uma situação como essa, né? Como que fica essa parte tão importante da nossa vida que é a fé, né? Nós não podemos deixar o medo de todas as coisas que estão acontecendo anular a nossa fé, porque fé é algo muito importante, né? Na vida de qualquer pessoa, não só de uma pessoa cristã, mas de qualquer pessoa. Todos nós temos que ter fé. Então, aqui na palavra do Senhor, em Romanos 8,15, está falando assim: Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Então, aqui está falando que nós somos filhos, sabe? E que nós não recebemos um espírito que nos escravize. Eu, sinceramente, vejo que muitas vezes as circunstâncias elas vêm e tomam lugar na nossa mente, na nossa vida, e eu vejo que o excesso de medo é uma falta de fé. Porque quando nós sabemos quem somos nós, quando nós sabemos qual é a nossa posição, nós não temos por que temer. Quando nós somos chamados de filhos, né? Quando nós temos um pai que é dono de todas as coisas, um pai todo-poderoso, a quem nós temeríamos? Todas as outras coisas são infinitamente menores do que o Deus que nós temos servido. Muitas vezes as pessoas elas começam com um pouco de medo aqui, um pouco ali, ao ponto de desencadear uma doença psicossomática, uma síndrome do pânico, depressão, ao ponto de não quererem mais sair de dentro de casa. Muitas vezes não saem mais do quarto, e todas essas coisas é super prejudicial para a vida do ser humano. Nós nascemos para viver em união, mesmo que o mundo tenha falado que não, que nós precisamos ter o distanciamento social, temos que ter o distanciamento em virtude da doença. Sim, nós não precisamos sair facilitando também, né? A gente não precisa sair aí desrespeitando as autoridades. No momento que está acontecendo algo assim no mundo, mas isso não quer dizer que a gente também tenha que simplesmente deixar de, muitas vezes, dar um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, né? Se distanciar totalmente
até das pessoas de dentro de casa. E quando nós temos fé, o medo ele é inferior à nossa fé, porque nós precisamos ter uma fé maior do que qualquer outra coisa. Quando nós temos um excesso de medo, a gente está querendo dizer que a gente não confia o suficiente no nosso Deus. É que o nosso Deus não é o suficiente, sabe? Para nos proteger de todas as coisas que têm ao longo dos anos nos assolado. E nós estamos muito perto do fim de todas as coisas e nós sabemos que tudo isso é reflexo do tempo do fim. E a alternativa que nós temos é pedir ao Senhor que aumente cada dia mais a nossa fé. Porque quando nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, nós não damos lugar ao medo. Quanto mais fé, menos medo. E quando nós deixamos o medo tomar conta da nossa vida, nós estamos simplesmente dando uma legalidade, sabe? Nós estamos dando legalidade. Quando a gente vê no texto de Jó, a gente vê que aquilo que eu temia veio a me acontecer, né? Jó temeu, sabe, que os filhos dele tivessem pecado, ele temeu tantas coisas e tudo aquilo que ele temeu veio acontecer. Também está escrito na palavra que assim como a sua mente pensa, assim o é. Assim como nós temos pensado, assim muitas vezes acontece. A gente tem tanto medo de que algo aconteça que infelizmente vem até a ocorrer de tanto que a gente temeu aquilo. Porque pecado não é o que entra na minha boca, mas é aquilo que sai da minha boca. E muitas vezes eu acabo profetizando aquilo que eu não quero que aconteça comigo. Aquilo que eu não quero que aconteça com o meu irmão, com o meu próximo, eu acabo, sabe, falando tanto, porque assim, qualquer dia a gente vai falar sobre a criação do mundo e haja luz e houve luz. E da mesma forma, a gente às vezes fala tantas coisas que a gente não gostaria que acontecesse e acontece porque foi profetizado. E uma palavra que sai da nossa boca, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito pela qual ela saiu. Então, a gente tem que cuidar com tudo aquilo que a gente teme. A gente tem que cuidar, guardar a nossa boca do mal. A gente tem que cuidar, sabe? Para não ficar repetindo, falando coisas que a gente não quer que aconteça. Tudo aquilo que você não quer que aconteça, é melhor não sair falando. Muitas vezes, existem situações que a gente entrega só nos pés do altar, sabe? Nos pés da cruz de Cristo. Existem situações que a gente coloca diante do Senhor. Sabe, eu sempre falo, eu normalmente não temo nada. A única coisa que eu temo é o meu Senhor. Porque esse a gente tem que temer, sabe? Mas o temor que a gente tem pelo Senhor é um temor de
respeito, é um temor de saber que Ele é o Todo-Poderoso, mas também eu sei que Ele é meu Pai. Mas por isso eu temo por não querer fazer algo que desagrade o meu Senhor. Então a gente teme desagradar a Deus. Essa é a forma do temor que a gente tem em relação ao nosso Pai. Mas tirando o nosso Pai, não temos por que temer pelas outras coisas, porque em tudo o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos livrando, sabe? E todas as nossas preocupações a gente entrega ao Senhor. A gente tira das nossas costas o fardo pesado e pega o fardo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é leve e suave. Por que nós vamos ficar carregando um fardo lotado de medos, medos e mais medos, sendo que nós podemos entregá-los ao Senhor e pegar o fardo dele que é leve e suave? Vamos substituir o nosso medo por fé. Vamos pedir para que o Senhor aumente cada dia mais a nossa fé, que tenhamos fé inabalável, uma fé, sabe, que mova montanhas, uma fé que derrube muralhas, que derrube barreiras, sabe, uma fé inabalável. Sabe, o Senhor nos deu o espírito de ousadia para que sejamos ousados no espírito dele, sabe? Que tenhamos a ousadia do Espírito Santo de Deus e que o Senhor nos fortaleça cada dia mais. E pedimos ao Senhor também que abençoe as pessoas que estão passando por toda essa circunstância de medo, medo daquilo que está acontecendo, de todas essas coisas, medo, sabe, do, do, do que elas tanto temem. A gente não sabe o que cada um teme, teme pela família, teme pelos amigos, teme pelos pais. Vamos pedir para que o Senhor dê graça para essas pessoas, que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento, renove as forças, sabe? Porque muitas pessoas, principalmente de idade, elas passaram uma juventude inteira fortalecida e quando elas se veem com mais fracas, elas acabam se achando impotente diante de tantas circunstâncias e situações ruins que a gente vê acontecer. Mas o Senhor, Ele fortalece. A força vem dEle, o vigor vem dEle, a sabedoria vem dEle e todo o cuidado vem dEle. Amém? Que o Senhor esteja abençoando e renovando as forças de cada um dos irmãos, renovando as forças dos pais, dos filhos, renovando as nossas forças para a honra e glória dele. Amém? Louvado seja Deus.